Olá a todos e a todas, dando sequência ao projeto do Comitê de Conhecimento Aplicado do Pacto Global da ONU. Temos aqui hoje mais uma entrevista para discutir um tema interessantíssimo, que é a endogeneidade legal dos acordos de não persecução, sobretudo dos acordos de leniência, a partir de um texto que chama O Jogo do Compliance, que foi produzido por dois autores de universidades britânicas, um de Portsmouth e outro de Sussex, que são o Branislav Hock e Elizabeth David Barrett. E conosco aqui está o Marcelo Zenkner. E a ideia central do texto é que nos acordos de leniência há uma combinação, um arranjo entre agentes públicos de controle, no nosso caso aqui no Brasil, como o CGU, o Ministério Público, e as empresas envolvidas nos acordos, em que os textos da legislação anticorrupção acabam sendo recriados para interpretar e aplicar, no caso concreto, a todo o arranjo persecutório, gerando, assim, então, interpretações diversas daquela que poderiam ser as interpretações principais do texto legal, caso esses casos fossem a julgamento e, portanto, fossem tramitados no Poder Judiciário. Felipe. Legal. Pessoal, esse vídeo aqui faz parte do projeto do Comitê de Conhecimento Aplicado do Pacto Global, que tem por finalidade, né, compartilhar esses artigos científicos sobre ética e integridade corporativa com profissionais de compliance. Eu, Felipe Mello, aqui junto com o meu sócio Rodolfo Viana, da SG Compliance, coordenamos o comitê. E hoje, para debater conosco o artigo que o Rodolfo apresentou, nós temos a honra de contar com o Marcelo Zenkner. O Zenkner é um profissional super experiente, com muitas credenciais. Ele é Managing Director da FTI Consulting em São Paulo, é ex-diretor de governança e conformidade da Petrobras, também é ex-promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo, é ex-secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, é membro da Comissão de Ética e Integridade do IBGC e do Conselho Deliberativo da Transparência Internacional, é líder do Comitê de Cultura de Integridade da Rede Brasil do Pacto Global. Além disso, o Marcelo é doutor pela Universidade Nova de Lisboa e também é autor da obra Integridade Governamental e Empresarial. É professor dos cursos de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito de Vitória e ainda é instrutor credenciado do IBGC. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua participação. Já aproveito, antes de passar para você, de fazer a primeira pergunta para você explorar. Assim, o artigo explora como as empresas influenciam a interpretação e a implementação das leis anti-suborno por meio da negociação de acordos, né? E antes de entrarmos muito no detalhe, eu queria saber qual é a sua percepção sobre o impacto dessas negociações na governança corporativa e na conformidade legal. Bom, Felipe e Rodolfo, em primeiro lugar, gostaria de registrar minha gratidão, meu agradecimento pelo convite formulado. É uma honra enorme participar aqui dessa gravação com vocês. Eu acho que é uma iniciativa pioneira no Brasil, porque nós temos muitas discussões em torno de questões que gravitam acerca do compliance e da integridade corporativa, mas com um grau de profundidade técnica como esse que vocês estão propondo. Eu acho que a iniciativa ela é verdadeiramente única, né? Então, na verdade, aqui eu registro, inclusive, o meu agradecimento pela oportunidade, porque vocês me brindaram com um texto que eu ainda não conhecia e que traz insights fantásticos, muito modernos, de vanguarda, e que, obviamente, com esse trabalho que vocês estão propondo, a gente consegue fazer com que as ideias elas sejam disseminadas e, por óbvio, debatidas, né? Até porque não há aqui absolutamente nenhum de nós como sendo o dono da verdade. O que nós vamos fazer é trazer as nossas impressões sobre um estudo técnico que foi feito de uma maneira absolutamente diferenciada, como eles mesmos, aliás, deixam registrado no texto, né? Eles mostram como que eles alcançaram os resultados a partir das fontes que foram pesquisadas, que foram profissionais
de mercado muito experientes. E quando eu fui estudando o texto, na verdade, eu me lembrei até um pouco da minha carreira, porque, como você disse, eu fui secretário de Controle e Transparência no Estado do Espírito Santo. Durante a minha gestão, a lei anticorrupção empresarial foi estruturada e aplicada pela primeira vez no Brasil. Então, o primeiro controlador no Brasil a aplicar a 12846 fui eu, exatamente no Espírito Santo, em 2015. E a minha experiência também como promotor de justiça é que, na maioria do tempo dos meus 22 anos de carreira, foi dedicado ao combate à improbidade administrativa. A gente tinha um dispositivo, a redação original da Lei 8.429, que era o parágrafo 1º do artigo 17, que vedava a celebração de acordos no âmbito da improbidade administrativa. E mesmo com essa vedação, você vê que, pela própria evolução da nossa legislação, isso era totalmente absurdo, né? Você vê, a gente hoje prestigia os acordos e, na época, a improbidade, a lei da improbidade administrativa vedava que isso fosse feito. E eu fui, talvez, um dos primeiros promotores no Brasil a celebrar um termo de compromisso de ajustamento de conduta, mesmo com a vedação legal. Sofri muito até por isso, porque o Ministério Público não entendeu isso muito bem, né? Achando que eu, na verdade, estava até violando a própria lei, né? Tive que até prestar contas na corregedoria a esse respeito. E, bom, como você disse também, Felipe, depois eu fui para a Petrobras, e a Petrobras no auge da Operação Lava Jato, e aí depois eu mudei para o outro lado do balcão, porque eu acho que essa parte também não foi dita, Felipe. Eu, durante 3 anos, fui sócio do Tosini Freire, aqui em São Paulo, exatamente na área de compliance. E nós tínhamos também muitos acordos de leniência que haviam sido celebrados, e eu passei a tratar, então, agora sobre o ângulo das empresas, né? E agora, como consultor, eu não posso mais advogar. Aliás, existe uma regra de ouro da minha consultoria, que é no legal advice, quer dizer, não posso trabalhar como advogado, mas eu, obviamente, presto o apoio, o auxílio aos advogados que estão envolvidos com isso. Então, na verdade, eu tenho um olhar 360 graus, né? Tanto pelo lado do controle, quanto pelo lado das empresas, né? E, como eu disse, à medida que eu fui lendo o texto, com muitos flashes passando pela minha cabeça, né? E aqui, respondendo mais diretamente à pergunta, né, de que maneira que tudo que foi retratado no texto impacta na questão da governança e da própria conformidade, eu fico com uma preocupação muito grande, sendo muito sincero, da verdadeira efetividade dos programas de compliance. Porque a lei, e não é só aqui, como o próprio texto indica, a nossa lei ela é análoga à lei de 45 outros países que são signatários da Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional. Ela usa vários termos vagos e indeterminados. Eu acho que talvez essa seja a essência principal do texto, e isso os autores não falaram, né? Essa quantidade grande de termos vagos ou indeterminados é que permitem que haja essa interpretação no caso concreto. Tem uma questão muito interessante, porque quando nós pensamos o direito, né, como advogados, como operadores do direito propriamente ditos, ou mesmo como magistrados, membros do Ministério Público, a gente sabe que esses conceitos vagos e indeterminados, eles são utilizados na lei para aumentar a margem de discricionariedade do juiz no momento da aplicação da lei. E esse é o ponto central. Esses termos vagos ou indeterminados, eles não são utilizados casuisticamente, eles são utilizados de maneira pensada, de maneira estruturada. E aí vem o ponto que é interessante aqui do texto, que, na verdade, esses termos vagos ou indeterminados acabam sendo utilizados durante as negociações que são entabuladas entre empresas e autoridades públicas. E a minha preocupação é exatamente nesse sentido, porque
Posso dizer com muita tranquilidade a vocês, as empresas já perceberam isso, até porque elas são assistidas por advogados altamente capacitados e renomados. Então, os advogados, eles sabem que existe uma margem de manobra muito grande durante a negociação, exatamente em razão da existência desses termos vagos ou indeterminados. E aí, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é exatamente em torno da implementação de um programa de compliance ou de integridade. A gente pode até discutir isso também, a diferença de uma coisa e outra, eu acho que isso é importante dentro do contexto, mas se por um acaso implementado o programa de compliance, estando ele em pleno funcionamento, para que sejam alcançados os benefícios previstos na lei durante uma negociação, nós vamos discutir, afinal de contas, o que é efetividade. O que é um programa de compliance efetivo. E aí, é claro que a capacidade técnica e argumentativa dos advogados frente ao poder público vai falar muito alto. Então, existem duas coisas muito importantes e que, na verdade, deveriam andar juntas, mas nem sempre estão. Uma coisa é você implementar um programa de compliance para obter benefícios legais caso algum ilícito, algum ato lesivo seja praticado. Outra coisa é você implementar um programa de compliance para fomentar e disseminar a cultura de integridade no âmbito da organização. Excelente, Marcelo, muito bom. São várias reflexões e eu queria retomar a partir de um ponto que você levantou, que está muito conectado com o texto, né? Que é essa ideia de vaguidez, de abertura semântica, de obscuridade semântica dos textos normativos, sobretudo das legislações anticorrupção, para a definição exata dos fenômenos. Então, nesse jogo de negociação entre o agente público e a empresa, o texto mostra isso, que para a empresa, o fato de ter essa imprecisão normativa, ela não sabe o que ela enfrentará caso o caso dela vá a julgamento, até porque tem poucos precedentes legais, e ela prefere, então, fazer um acordo do que se submeter a essa imprevisão, essa imprevisibilidade futura por uma lei que é vaga e por um processo judicial que tem poucos precedentes. Ela não sabe qual a penalidade que vai ser aplicada lá na frente. Sob o ponto de vista dos agentes públicos de controle, o texto levanta algo curioso, a gente vê isso também, que é de algum modo intuído, mas o texto coloca um certo nível de ciência nisso, que boa parte dos agentes públicos não querem processar realmente porque eles se preocupam com a falência da empresa, porque a falência da empresa pode gerar impactos sociais muito grandes. Então existe ali um jogo entre, segundo o texto, a empresa que prefere negociar para evitar as incertezas de um julgamento e o agente público que prefere negociar também porque ele tem uma posição de prioridade e acaba também, de algum modo, protegendo a empresa. E é aí que surge a tal da endogeneidade legal, né? Que para a gente do direito não é nada novo, só o nome, que obviamente, a gente sabe que o direito ele não se resume ao texto legal. O direito é o resultado da aplicação do texto no caso concreto. E muitas vezes essa aplicação ela traz algumas circunstâncias do caso que vão fazer com que o texto possa ser ampliado, o escopo de aplicação possa ser ampliado, possa ser restringido, etc. Qual que é o ponto aqui no texto? Ele vai dizer, nessas negociações, existe uma criação interna da lei, por quê? Porque com esses ambos interesses diversos, acaba que na prática geram algumas consequências que ele traz que são muito interessantes. Consequência 1, redução do escopo da investigação. Ou seja, a lei não é aplicada totalmente, porque no acordo se reduz. Ele traz algumas conclusões muito interessantes, dizendo o seguinte, para o agente público, não vale a pena fazer um inventário de todos os ilícitos cometidos pela empresa. Muito melhor que a empresa autodeclare os ilícitos, firme ali um conhecimento sobre o esquema de corrupção, isso vai gerar uma punição sem precisar sem precisar inventariar todos os ilícitos que ela praticou em todos os países que ela estava desenvolvidas. E outra questão específica, eu já concluo para saber a tua opinião, é também o conceito de efetividade do programa de compliance, que isso também é algo que é interpretado e recriado no caso concreto, na negociação, que parte da norma, mas empodera o agente público e a empresa para definir, no caso concreto, se aquilo que eu estou apresentando como programa de integridade é efetivo ou não, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Já existe, você que acompanhou, né, desde a origem, vários processos de negociação, a gente pode falar que existe aí
um conceito mais claro no Brasil sobre o que é programa de compliance efetivo dentro desses marcos de negociação? Eu vejo, inclusive, que aqui no Brasil existe uma falsa impressão em torno desse conceito. Até a própria lei talvez nos traga esse indicativo. Porque aqui no Brasil, nós não temos um instituto, que inclusive o texto também retrata, que eu considero muito importante, que é a declination. Aqui no Brasil, se por um acaso for detectado um ato lesivo que demanda a aplicação da Lei 12.846 e a empresa tiver implementado um programa de compliance que passe por todas as exigências legais, quer dizer, a exaustão passe exatamente por todas aquelas fases necessárias ao alcance de todos os requisitos que estão previstos lá no artigo 57 do Decreto 11.129, e agora mais 3 requisitos que foram estampados no Decreto 12.304, que é de 9 de dezembro do ano passado, relacionados agora a direitos humanos. Se a empresa tiver feito o seu dever de casa, no máximo, ela vai conseguir a eliminação das sanções reputacionais e até 2/3 de redução nas sanções pecuniárias. Então, é interessante porque imagine uma empresa que verdadeiramente investe na formatação de um programa de compliance e detecta-se dentro da empresa um ato lesivo que demande a aplicação da lei anticorrupção. É claro que a boa prática ela recomenda a autorrevelação voluntária. A gente faz a investigação interna no âmbito da empresa, produzimos o relatório final, mas é claro que a providência seguinte ela depende de uma autorização do board da empresa. E eu já passei por essa situação várias vezes, né? Eu levo o relatório final e o CEO ou às vezes os diretores me perguntam: mas você está propondo o reporte às autoridades. O que vai acontecer com a empresa se nós fizermos esse reporte, sendo que nós fizemos absolutamente todo o nosso dever de casa? Eu digo, olha, eu consigo eliminar as sanções reputacionais, a inscrição da empresa no CNEP, mas em termos financeiros vocês ainda podem vir a pagar uma multa que pode ser reduzida em até 2/3. É claro que no Brasil os executivos não, peraí, as autoridades até agora não têm conhecimento desse fato. Nós investigamos, nós coletamos as evidências, nós vamos levar o conhecimento das autoridades e ainda vamos pagar uma multa? Na cabeça do executivo, isso não faz o menor sentido, né? Exatamente porque nós não temos aqui, talvez, o incentivo mais importante que seja algo análogo à declination norte-americana. A CGU já detectou esse problema, inclusive ano passado foi formado um grupo de trabalho para discutir uma alteração na lei para ser introduzido um dispositivo que seja parecido com esse, até porque quando a gente pensa na estrutura básica de um programa de compliance, eu costumo sempre dizer isso, né? Qual é o tripé de sustentação? Prevenção, detecção e correção. Esse é o tripé de sustentação de um programa de compliance. Ora, se nós temos detecção e correção, é porque, naturalmente, mesmo que o programa de compliance ele seja muito bem estruturado, atos lesivos vão acontecer. Nós lidamos com a natureza humana, amigos, né? E a natureza humana ela é falha por ela própria. Então, ilícitos sempre vão acontecer no âmbito das organizações. Eu me lembro até, Rodolfo Felipe, quando eu assumi a diretoria de governança e conformidade da Petrobras, na entrevista coletiva que eu dei logo que eu cheguei, havia uma preocupação enorme. Vocês imaginem, no auge da Lava Jato, qualquer coisa que eu falasse ali ia gerar um decréscimo no valor das ações da Petrobras, que já estavam muito combalidas, né? E aí uma repórter do Globo me perguntou assim: bom, você vem para a Petrobras para assumir a posição de compliance officer com uma experiência de 22 anos como promotor, enfrentamento ao crime organizado, combate à corrupção, combate à improbidade administrativa. Com essa experiência que você tem,
você pode garantir que você vai acabar com a corrupção na Petrobras? Eu falei, não. Ela, não? Então quer dizer que a corrupção na Petrobras vai continuar? Eu falei, vai continuar. Eu olhei para o lado, a gerente de comunicação da Petrobras estava com a mão na cabeça, né? A manchete no dia seguinte, qual seria? Novo diretor diz que a corrupção na Petrobras vai continuar. E eu me virei para ela e disse o seguinte, falei, olha, eu sei que você que está me entrevistando, mas eu posso te fazer uma pergunta? E aí eu virei para ela e disse assim, você sabia que no Vaticano tem programa... Ela, no Vaticano tem programa de compliance? Eu falei, tem. Sabe por que no Vaticano tem programa de compliance? Porque no Vaticano tem corrupção. Então, se no Vaticano tem corrupção, você espera que eu, sozinho, acabe com a corrupção na Petrobras? Isso não vai acontecer. O que eu te garanto, eu disse para ela, é que eu vou implementar as melhores práticas de mercado, todas as exigências regulatórias eu vou cumprir, todos os compromissos que a Petrobras assumiu com as autoridades americanas eu vou implementar, e se acontecer um caso de corrupção novamente, espero que sejam poucos, espero que seja uma exceção, eu não vou precisar da Polícia Federal e do Ministério Público batendo na minha porta. Eu vou detectar pelo meu canal de denúncias, pelas minhas auditorias internas, pelos meus controles internos, eu vou apurar, eu vou aplicar a sanção disciplinar adequada, se for o caso, demissão por justa causa, e eu vou reportar às autoridades. Então vai ser o contrário. Quem vai bater as portas das autoridades sou eu, e não as autoridades vão vir aqui. Não teve nenhuma repercussão negativa no dia seguinte, as ações subiram, graças a Deus, mas isso só mostra que, na verdade, programa de compliance efetivo não é aquele que consegue imunizar as empresas. Esse é um conceito errado, que está na nossa lei e que muita gente defende. Quantas e quantas vezes eu já ouvi, eu tenho certeza que vocês também já ouviram, se aconteceu o caso de corrupção é porque o programa de compliance não era efetivo. Esse é um absurdo técnico muito grande que é dito o tempo todo. Então, falando pelo lado de autoridade pública que eu fui durante muitos anos, é claro que existe essa preocupação. Eu me lembro que quando eu implementei a lei anticorrupção no Espírito Santo, o governador me chamou, falou, Marcelo, as empresas estão assustadíssimas aí com esse movimento que você está fazendo de implementar a lei anticorrupção num regime de responsabilidade objetiva. Eu recebi um empresário aqui, ele tem uma empresa com 10 mil empregados, ele veio me dizer, meu Deus, mas como que eu posso garantir que nenhum colaborador meu vai se envolver com corrupção? Eu falei com o governador, falei, ele não tem como garantir isso. Agora, o que ele precisa de fazer é tentar diminuir a possibilidade de incidência de atos lesivos. E esse é o objetivo central da Lei 12.846, que tem a inspiração na Convenção da OCDE e que tem, vocês sabem muito bem disso, como fonte de inspiração número 1, a FCPA norte-americana. O objetivo é fazer com que as próprias empresas detectem. E por que isso? Porque as autoridades públicas não têm como estar a empresa para detectar um ato ilícito. As empresas têm que fazer esse papel e, detectando, têm que comunicar às autoridades. As autoridades, elas não têm esse poder de fogo, não têm essa capacidade estrutural e técnica de fazer a investigação, e elas são muito pressionadas exatamente pela preservação das empresas. Aliás, esse princípio da preservação das empresas agora veio na nossa legislação, na reforma da Lei de Improbidade Administrativa, isso está previsto lá com todas as letras no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, as sanções que são aplicadas às empresas, elas têm que ser proporcionais a ponto de não impedir que a empresa continue funcionando. Isso precisa de estar claro para as autoridades que trabalham com esse tema. Até porque são as empresas que geram empregos, são as empresas que recolhem impostos e, no fim do dia, são as empresas que mantêm o próprio governo. Então, se o governo destrói a empresa, é claro que não vai conseguir arrecadar e vai aumentar o nível de desemprego no próprio país. Marcelo, essa reflexão é muito interessante. Você aborda assim, os pontos
da perspectiva da empresa, né? Basicamente dos desafios, chegando até o shareholder, né? Os acionistas, ao conselho, aos executivos também, à alta administração. Você também passa pela visão das autoridades legais e das dificuldades que tem em chegar né, a comprovação e até mais tarde, né, a disputa legal disso na corte e tudo mais. Agora, e você também frisou a sua experiência com uma visão 360. Agora, Marcelo, o que eu às vezes me debato aqui, fico perguntando, é que o acordo talvez faça sentido para a empresa, talvez faça sentido para os acionistas, talvez faça sentido para as autoridades que estão investigando, mas e para a sociedade? Para a sociedade como um todo? Um acordo dessa natureza, né, onde não é como nós exploramos aqui, vários agentes, aí, os stakeholders, têm uma série de limitações. Mas tem uma parte interessada que ainda não foi ouvida, né? Que assim, é a comunidade, é a sociedade. O artigo fala da lei americana e fala da lei do Reino Unido, o UK Bribery Act, mas é aplicável aqui no Brasil também. Eu queria a tua perspectiva do seguinte: esses acordos são bons para o Brasil, para a sociedade? Felipe, é claro que essa é uma pergunta que qualquer resposta que venha na sequência ela vai ser profundamente polêmica. Mas eu queria, em primeiro lugar, trazer uma reflexão sobre um outro ângulo. Vamos imaginar que, num processo judicial, por um caso de corrupção bastante eloquente, não haja acordo e as autoridades públicas cheguem às últimas consequências. Então, fez a investigação, coletou as provas, iniciou um processo judicial, foi realizada a instrução e, no final, vem uma condenação por parte do Poder Judiciário. Eu vou até deixar de lado a questão da temporalidade, né? Porque um processo como esse, vocês sabem muito bem que pode demorar 10, 15, 20 anos. Isso, por si só, já é profundamente temerário. Mas vamos considerar essa linha que eu acabei de traçar. Quem é que garante que tudo que foi levado a juízo corresponde a absolutamente 100% daquilo que aconteceu? Eu posso te garantir que, na maioria esmagadora dos casos, a apuração que é encetada pelos agentes públicos não consegue abraçar a integralidade da extensão daquilo que aconteceu. Muita coisa vai acabar ficando de fora. Então, isso acontece, qual é a minha primeira conclusão? Isso acontece, inclusive, quando não há acordo. E quando a gente fala em acordo, a gente fala em transação, a gente fala em composição, qualquer que seja o termo, qual é a premissa absolutamente indispensável que isso possa acontecer? A premissa é você abdicar de parcela do seu direito. Porque se você tem um crédito de 100 mil e você só aceita fazer um acordo se for um acordo de 100 mil, isso não é acordo. O acordo pressupõe exatamente você abrir mão de uma parcela do seu direito. E as autoridades públicas, elas abrem mão exatamente da persecução, né, do direito de aplicar uma sanção, da prerrogativa de aplicar uma sanção, do dever de aplicar uma sanção contra quem se envolveu, seja pessoa física ou jurídica, num ilícito, e a empresa, por sua vez, abdica de uma parcela da sua defesa exatamente para encerrar o processo o mais rápido possível. A ótica aqui é relacionada exatamente às vantagens que isso vai trazer para ambas as partes. Quais são as vantagens para o lado do poder público? Primeiro, vou até tocar numa questão da economicidade, porque um processo judicial é muito caro. Você tem que pensar aqui que você está gastando
a hora do magistrado, a hora do membro do Ministério Público, a hora dos servidores, as custas de um processo, a tramitação que isso exige. Quer dizer, um processo ele tem um valor muito elevado para o poder público. Outra coisa importante, a tempestividade da atuação. Quando você faz um acordo e você consegue encerrar o caso mais rapidamente, a resposta é dada também de maneira mais rápida, inclusive para a sociedade. Olha, foi feito o acordo, a empresa assumiu a responsabilidade e pagou uma multa XPTO. Isso para a sociedade é muito importante, até porque, se você for pensar na aplicação de uma sanção 10, 15, 20 anos depois, talvez isso não faça mais sentido. Por que você vai aplicar uma sanção contra uma empresa 20 anos depois do fato ocorrido, quando os executivos que se envolveram naquele ilícito nem mais lá estão? Então não faz muito sentido, né? O momento já vai ser outro, já caiu no esquecimento, isso não vai mais interessar a sociedade. Então a tempestividade é muito importante. Outra coisa muito importante pelo lado do poder público. O poder público ele sabe muito bem que ele não tem condições de avançar muito profundamente em investigações, né? A gente viu isso com a própria experiência da Lava Jato. Como que a investigação ela foi caminhando? Com a celebração de acordos de colaboração premiada. A informação só chegava para a Polícia Federal e para o Ministério Público quando um delator se dispunha a trazer essas informações. Porque, posso dizer a vocês, é praticamente impossível para as autoridades públicas, mesmo realizando interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, você alcançar a extensão completa dos fatos, que são complexos pela sua própria natureza. Então, isso não vai acontecer. E as autoridades públicas sabem muito bem disso. Então, na verdade, elas acabam formalizando algo que já vai acontecer naturalmente, ainda que o acordo não seja celebrado. E por que pelo lado das empresas isso também é muito bom? Porque as empresas elas têm um impacto reputacional enorme com o processo judicial. Isso é muito desgastante. Eu, inclusive, como controlador do Estado do Espírito Santo, como eu fui o primeiro a implementar um procedimento para aplicar a Lei 12.846, teve uma coisa, se vocês olharem lá para o regulamento do Estado do Espírito Santo, e assim, eu procuro ser muito coerente no meu raciocínio jurídico, em tudo. Não é porque eu estou numa cadeira ou noutra que eu mudo a minha forma de pensar. E quando eu estava lá, uma das coisas que eu fiz questão de inserir no regulamento era, quando a portaria do processo administrativo de responsabilização for publicada no Diário Oficial, abrindo um processo contra uma empresa, o nome da empresa e o CNPJ não vão aparecer. E por que não podem aparecer? Porque senão isso já vai representar uma punição antecipada para a empresa. Se for empresa de capital aberto, as ações já despencam no dia seguinte. Se for ainda uma empresa de outra natureza, ela por si só pelo processo em andamento, ela já vai perder de negócios, porque as outras empresas que com ela fazem negócio vão realizar due diligence e vão detectar que existe um processo administrativo de responsabilização embasado na linha de corrupção contra aquela empresa. Eu tive um caso no meu último ano como advogado no Tosini, durante o par, eu defendendo uma grande empresa brasileira. Durante o par, eu tive um trabalho muito maior para tentar fazer com que a empresa não perdesse negócios. Eu elaborei um documento assinado por mim como advogado para dizer que, apesar da empresa estar respondendo um processo administrativo de responsabilização embasada na lei anticorrupção empresarial, esse nome já é muito ruim, porque o caso nem era de corrupção, né? Aquilo não trazia nenhum abalo à reputação da empresa, para tentar evitar que a empresa perdesse, mas mesmo assim ela perdeu. E o que é mais interessante, a empresa no final foi absolvida. Então você vê, o negócio respondendo a um processo ao qual ela não tinha responsabilidade nenhuma. O par da Petrobras, que também foi incrementado durante a minha gestão, se vocês olharem para o par da Petrobras, a portaria inaugural também não tem
o CNPJ da empresa e o nome da empresa. Você não sabe se a empresa está sendo processada. Poxa, Marcelo, mas você está mantendo sigilo de... Não, não é sigiloso, é reservado. Se alguém quiser saber alguma coisa, pode pedir uma certidão, isso vai ser fornecido. Agora, você precisa de publicizar isso para toda e qualquer pessoa, porque isso traz um impacto negativo para a empresa. Já na CGU, não. Quando o PAR é publicado, aparece lá o nome e o CNPJ da empresa. Eu acho isso muito ruim e viola a presunção de inocência que está estampada na nossa Constituição e que vale, inclusive, para pessoas jurídicas. A gente tem que pensar pessoa jurídica de uma maneira diferente da qual a gente pensa pessoa física, né? Processos judiciais, criminais, diário oficial. Ok, mas pessoa jurídica a gente tem que pensar de uma maneira diferente, exatamente por conta dessas repercussões. Acho que eu fugi um pouquinho aqui da pergunta, mas era muito importante trazer essa contextualização aqui. Excelente, Marcelo. A gente está chegando aqui ao final. Então, mais uma vez, te agradecer e também indicar as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a ler o artigo. É um artigo que traz muitas reflexões, né? The Compliance Game. Um ponto muito interessante do artigo também, a gente não vai ter tempo para abordar isso aqui, mas fica aí de curiosidade, ele menciona a importância da reputação dos advogados de defesa nos processos de constituição de acordo. É uma parte bem saborosa do artigo, assim, é meio curioso. Eu queria deixar... Eu incentivo aos advogados valorizarem a questão da integridade, não só a integridade corporativa, mas a integridade profissional, que eu correlaciono sempre muito com decoro profissional. Acho que esse é um ponto, você foi muito feliz em resgatar essa parte do artigo que eu acho absolutamente sensacional. Quando a empresa se vê envolvida numa situação de dificuldade, qual é o advogado que ela procura? Não é o advogado que tem uma péssima fama, mas é o advogado que tem uma boa reputação, porque isso vai impactar diretamente na negociação com as autoridades públicas. Perfeito. Eu tomo essa última contribuição, então, como o fechamento aqui do nosso debate. Agradecer muito, Marcelo, por participar conosco aqui de mais um episódio desse projeto do Comitê de Conhecimento Aplicado da ONU. E convido a todos mais uma vez a nos assistir. O episódio vai estar em várias plataformas, sobretudo lá na Academia do Pacto Global. É sempre um prazer. Felipe, quer fechar com algum ponto? Queria só agradecer ao Marcelo por essa contribuição gigantesca ao projeto e por discutir essa discussão profunda que ele traz aí sobre o artigo. Achei muito interessante, muitos pontos legais. Tenho certeza de que quem está assistindo também vai gostar. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de debater com vocês, que são grandes referências para o compliance brasileiro. Sempre que eu estiver com vocês, eu vou sair muito melhor, porque para mim foi um aprendizado enorme. Então, também só quero deixar registrado aqui meu agradecimento.